Ah, você tá sem sapato de novo. Pus sapato dessa vez. Bora. Vamos. Vamos? Escute as feras. Vamos lá. Oi pessoal, vocês estão de volta no Lá Fora Cast, um podcast que fala sobre coisas do mundo pelo olhar da psicanálise. Eu tô aqui com a Vanessa. Oi, gente. E com a Marielle. Oiê. Hoje a gente decidiu fazer um episódio sobre esse livro, que se chama Escute as Feras, que é de uma antropóloga chamada Nastasia Martin, que eu não sei se é assim que pronuncia ou não, mas é assim que eu decidi pronunciar quando eu encontrei com esse livro. Eu não me lembro muito bem quem me indicou esse livro, como é que esse livro chegou até mim. Acho que era um episódio que a gente estava fazendo na época da eleição, lá no começo do podcast, que eu ouvi a aula de um filósofo falando alguma coisa sobre as milícias, sobre novas configurações de poder, e no final alguém perguntava para ele: que dica que você dá de livros? E ele deu a dica desse livro. Eu fui lá, comprei, comecei a ler, e fui muito impactado assim, por esse livro. Depois descobri que muitas pessoas também foram, que outras pessoas tinham lido, tinham também ficado atravessadas por alguma coisa que tem nesse livro. Eu não entendi direito o que me atravessou desse livro, talvez continue me escapando, mas a gente queria fazer um episódio desse livro hoje para tentar elaborar um pouco a nossa experiência com essas ideias e para ver se a gente também compartilha com vocês algumas coisas que a gente acha importante a respeito do lugar da psicanálise no mundo de hoje, do lugar do saber ocidental, em relação aos saberes ancestrais, eu acho também, né? Esse livro, eu acho que ele se comunica muito com outro livro que é do Krenak, que entrou agora para a Academia Brasileira de Letras, que se chama O Futuro é Ancestral, no sentido de que nossa civilização está indo num tipo de rumo predatório, acumulador, violento, em termos de reproduzir desigualdades e violências em vários níveis. E existe um olhar para trás, olhar para quem manteve a vida por 1000, 2000 anos antes da gente, para ver no que a gente pode ou precisa se ancorar para não se aniquilar como espécie, que é uma realidade imediata em relação a mudanças climáticas, em relação a ameaças nucleares, em relação ao grande perigo da desinformação também que existe na internet no mundo de hoje. A gente desenvolveu inúmeras possibilidades de se aniquilar enquanto espécie da natureza, né? Destruir a nossa própria civilização. Então esse olhar para trás parece um movimento atual do pensamento científico e do pensamento também de outros saberes que não relacionados à ciência, digamos, positivista, ciência mais de cadeira de universidades, mas conhecimentos validados pela sua ancestralidade, digamos, né? Esse livro também está perto, na minha opinião, de um outro livro do Siddhartha Ribeiro que chama Sonho Manifesto, onde ele destrincha um pouco, ele apresenta um pouco essas questões da nosso próprio potencial de autodestrutividade. E no meio disso, o que acontece, eu vou falar um pouco sobre a personagem do livro, que é ela própria, é um relato biográfico também, da Nastasia. O que acontece com ela é que ela é uma antropóloga que trabalha muito em campo. Então ela faz bastante etnografia, faz bastante descrição da vida junto a povos originários do Alasca, da Sibéria. E em 2015 acontece um evento radical com ela. Eu vou ler um pouco do que acontece com ela para disparar a nossa conversa. Então, para quem tem o livro, eu vou na página 97. Na página 97, ela mesma escreve assim: nesse dia 25 de agosto de 2015, o acontecimento não é um urso ataca uma antropóloga francesa em algum lugar nas montanhas de Kamchatka. Eu gosto desse livro porque tem essas palavras que eu não sei nem pronunciar. Cheias de consoantes. Tem alguma coisa que me tranquiliza numa língua que eu não consiga nem pronunciar ela. Bom, Kamchatka, eu acho que é assim. O acontecimento é: um urso e uma mulher se encontram e as fronteiras entre os mundos implodem. Não apenas os limites físicos entre um humano e um bicho, que ao se confrontarem abrem fendas no corpo e na cabeça. É também o tempo do mito que encontra a realidade, o outrora que encontra o atual, o sonho que encontra o encarnado. A cena acontece nos dias de hoje, mas poderia muito bem ter ocorrido há 1000 anos.
o que acontece com a Nastasha é que ela vai de encontro a um urso siberiano, é atacada por ele, ataca ele de volta com uma picareta, os dois saem sangrando, ela quase morre. Isso é verdade? É verdade, acontecimento real, ela tem uma cicatriz muito séria, o livro todo fala da reconstrução plástica, estética dela, mas de uma outra operação interna, na qual ela não se narra como vitimada por um urso. Ela narra que, de alguma forma, havia nela uma busca do encontro com esse urso há muito tempo. Fazendo um parênteses, acho que essa é a coisa mais incrível do olhar dela, né? No livro. Acho que isso que faz o livro tocar nesses pontos únicos que eu senti a mesma coisa que você. Não sei onde pegou, não sei de que maneira que me tocou. Mas foi um livro que eu queria dar para as pessoas, inclusive dei mesmo o meu. E esse agora não é o seu original. eu comprei outro. Tá novinho esse. Pois é. Mas assim, eu acho que essa visão, fui vitimada por um urso, seria o mais óbvio, né? Se fosse eu sentiria assim, eu acho, provavelmente. Sim, e como que ela não sente isso? Acho que essa é a grande curiosidade que o livro levanta, e que a gente vai acompanhando ela e começando a, talvez, sentir um pouco junto com ela de outra maneira. Sim. Acho que isso que é incrível nesse livro, né? Qual que é o sentido específico que ela dá para esse encontro com o urso, uma vez que ela vive nesse mundo e foi encontrar alguém de um outro mundo? E eu acho que isso é universal, porque aí você se coloca dentro das suas experiências como ser humano de uma outra maneira também, quando você vê alguém podendo fazer isso. E qual é o sentido que ela dá? Eu comecei a ler e eu não tive essa mesma experiência de vocês, eu não gostei. Eu parei na hora que ela tá lá no hospital e... É que começa de um jeito muito gráfico, Parei. com a lesão dela facial pela mordida do urso. Essa parte eu achei também. legal. É. Eu achei... A lá modus operandi, assim. Mas a parte que ela fica lá no hospital, gelado, sozinha, gritando, aí não sei, parei. Uma dor insuportável também. Pode ser uma resistência minha, eu tô aqui pra ouvir vocês, então. Eu acho que eu pensei em dar voz a ela própria, lendo mais um trecho, assim, depois fazendo mais um comentário, a gente conversa. Ela vai tentar dar sentido por que eu vi assim, essa mulher que teve esse encontro com o urso. E na interpretação dela, ela encontra o seu alter. Ela e o urso não são pessoas, seres, entes separados. Ela tem uma ligação profunda com os ursos, ela sonha com ursos desde que ela é menina, desde que ela é pequena. E ela encontra um sentido para a ligação que ela tem com a natureza e com os ursos, convivendo com esse povo que mora na Sibéria. Eles têm uma mitologia específica do que é o convívio do homem com o urso, com a fera. E eles dizem assim, quando ela vai ao encontro desse povo, o povo denomina ela Matoha, que na língua dela significa a mulher urso, pessoa urso. E depois que ela tem um encontro com o urso, dentro da mitologia lá siberiana, ancestral, ela é designada como uma miedka. Eles evitam ela, né? Ela se tornou um ser híbrido, do ponto de vista dela e do ponto de vista dos outros. Ela é o urso. E o urso é ela No virou plano uma dos mistura. humanos, e o urso os sonhos que ela sonha são os mesmos sonhos do urso, na interpretação dela, na vivência imediata dela, assim, digamos. Né? Então ela diz assim: a primeira coisa a desatar antes do porquê da minha fuga para a floresta naquele verão é o como da fuga para fora do meu próprio mundo na direção da floresta, alguns anos atrás. Um pensamento bastante trivial não me sai da cabeça há muito tempo. Ninguém escutou Antoine Artaud, não sei como é que fala, que no entanto tinha razão. Ele diz: é preciso sair da alienação que a nossa civilização produz. Mas a droga, o álcool, a melancolia e, enfim, a loucura ou a morte não são uma solução. É preciso encontrar outra coisa. Foi o que procurei nas florestas do norte, o que encontrei apenas parcialmente, o que continuo a perseguir. Então ela diz: quantos psicólogos me tomariam por louca se eu lhes dissesse que sou afetada pelo que acontece fora de mim? Então ela vai localizar algo dessa busca dela no que ela considera um adoecimento vindo da civilização, como um sentimento de estar apartado da natureza, de povos originários, de saberes ancestrais, de uma ancoragem mais funda na existência humana.
E dentro disso, ela dá a entender que ela conheceu vários psicanalistas, ou várias psicanalistas que a atenderam, deram seus palpites sobre ela, e ela conhece as principais teorias psicanalíticas que a gente usa para entender, tentar dar conta de explicar o porquê que ela fez isso. Então ela já ouviu que ela fez isso porque ela tinha uma questão familiar mal resolvida. Ela tinha um Édipo complicado. Ou que ela foi lá se matar. Ou que ela é autodestrutiva e foi lá se matar. Então o livro vai dialogando com essas teorias que são as nossas, isso. E ela vai propondo que não é isso. Que não é assim que ela vê. Se for, não é só isso. É impossível que seja só isso. Ela diz, meu pai morreu cedo, então eu não tive a função paterna e não tive limites. Ela ouviu muito essa teoria dos limites, parece, em atendimentos analíticos de... Sua mãe não te pôs limite, você não teve um entorno que te dava limite, você sempre vai tentando atacar o limite. Você vai até a morte. Você é autodestrutivo. Autodestruição, né? Esse é o ponto de interpretação que eu acho que seria muito fácil qualquer analista cair. Ou falar assim, o urso é a projeção da sua agressividade projetada e tomada contra você. Ela não fala em detalhes, mas pelo listamento que ela faz de alguns termos, psi, ela parece que já conversou com vários colegas que tentaram enquadrá-la dentro das teorias. Em algum tipo de teoria intrapsíquica, redutora ou intrapsíquico, e que parece que essas teorias são evocadas como um tipo de negação de impasses globais do que a gente está vivendo. Ou de outras possibilidades de compreensão. Outras possibilidades de compreensão. Eu estou me lembrando daquele filme que está agora no cinema, né? Mais uma vez, lembrando do Anatomia de uma Queda, que tem um psicanalista que é chamado para depor no tribunal, assim. E aí ele fala, o seu marido odiava você, para a pessoa que está sendo julgada. Ele falava isso e isso de você. E ela fala, é claro. Se o meu psicanalista viesse aqui, ele ia falar que eu odiava o meu marido. Mas essa não é a única camada, não é a única coisa que existe. Então, assim, é um psicanalista que vai com um discurso muito onipotente, assim. Eu sei o que acontecia na sua casa. E ela fala, como você sabe mais do que eu, como era a minha relação com o meu marido? Tá. Então, vocês estão falando que tem essa hierarquização dos saberes. Sim. E da compreensão do mundo. E eu acho que a Natasha, ela vai questionando isso. Quem é que sabe exatamente? E por que esse saber é superior ou é único? O saber do povo originário da Sibéria com qual me identifico, intimamente. O resto é tudo folclore, esoterismo. Isso, são só crendices. E o meu não é crendice, o do outro não. É. A nossa teoria psicanalítica não é uma metáfora também, é a verdade última sobre o ser humano. Eu tô lembrando aqui, eu não li o livro, mas eu fiquei pensando no que vocês falaram antes pra gente conversar aqui, que eu fiz uma parte na faculdade, eu tinha um professor que era lacaniano e ele trabalhava com Umbanda, com religiões afro-brasileiras, com uma ideia, tinha um argumento de que essas religiões, principalmente que têm esse sincretismo entre os orixás africanos e todos os signos católicos, junto com questões do espiritismo, enfim, que isso iria compor uma espécie de discurso brasileiro. E que a gente estaria todo muito imerso nisso. É tão interessante a gente pensar assim, que o tanto de coisa que a gente tem enquanto brasileiro, que vem desse discurso inconsciente, ali pegando uma interpretação lacaniana, e que a gente não sabe de onde vem. Sei lá, por exemplo, a gente às vezes lava a casa com sal grosso. Sei. A gente tem espada de São Jorge, espada de São Jorge, arruda. Tem um monte de coisa que vem de outros saberes e que ficam muito negados. Esse era o principal argumento do grupo de estudo, né? Por conta das questões ali ocidentais, do catolicismo, etc. e tal. Mas enfim, era um grupo de estudo e tinha muita gente que ia a campo nos terreiros de Umbanda. E tinha um monte de coisa que acontecia para fora dessas explicações. Muitas. E a ideia era a gente conversando sobre isso. Era muito louco. Sim. Porque uma pessoa ia num terreiro, aí um preto velho, uma cabocla mandava um recado para não sei quem, e a gente ia lidando com esses outros saberes, entendeu? Sim. Eu acho interessante porque isso não anula ou neutraliza a prática psicanalítica e essas teorias psicanalíticas clássicas que foram evocadas para tentar pensar o que ela estava passando ou sentindo, mas que, no mínimo,
a gente que teria de abrir bastante espaço no saber psicanalítico consolidado para ver o que se sustenta e o que não se sustenta diante da necessidade de retomada de contato com uma série de outras possibilidades de conhecimento, de sonhar o que é humano, de pensar o que é humano, que não passam necessariamente por determinado recorte histórico, político, econômico, social, de onde foram emitidas as nossas principais teorias, né? Eu não sei, eu não li o livro até o fim, mas eu tenho a impressão que a questão que ela levanta é qual é a violência, como isso pode ser usado de forma violenta. Quando você pega alguém e fala, isso aqui é porque você está querendo se matar, por causa do seu pai, sei lá. Por exemplo, só lembrando uma coisa que eu acho que é extremamente violenta da teoria psicanalítica, que foi falado há muito tempo, as crianças autistas são filhas de mães geladeiras. Sim. Né? As mães não se vinculam, por isso a criança faz Olha o nível da violência que é isso. É um mito, né? Não é? De você falar, porque isso, aí você explica, aí você coloca e culpabiliza, né? E sem possibilidade de outras compreensões, sei lá. Eu estou pensando nesse nível de violência com que essas coisas podem ser usadas para abafar outras possibilidades de interpretação. Ela dá um exemplo disso quando ela passa por um dos hospitais, um dos departamentos de cirurgia facial, de cirurgia de cabeça e pescoço, bucomaxilo. Ela fica com uma lesão tão grande que ela tem que passar por vários procedimentos. E quando ela está internada, um desses serviços lá de Paris tem uma opção de você ser... Opção não, obrigatoriamente você tem que conversar com alguém da área psi, que é alguém ali da equipe da psicologia que vai avaliar esse lado dos pacientes que passaram por algum tipo de lesão muito séria do rosto. Então vem uma psicóloga conversar com ela, que pelo jeito também tem um sotaque analítico, dá pra sentir assim na conversa. E a psicóloga fala assim, como é que você tá sentindo? Ela, tô indo, né? Daí a psicóloga, achando que ela tava assim meio sem angústia, sem ansiedade, faz um link com o nosso outro episódio, ela diz assim, mas o rosto é a identidade. É a identidade de uma pessoa, né? Daí ela fala assim, ela pensa com ela mesma, ela escreve de um jeito mais bonito que isso, mas ela fala assim, o que eu falo pra essa mulher? Deixa eu ver se eu me dou um trabalho. Eu falo que eu passei os últimos 10 anos investigando que a partir de outras vivências, outros saberes, nós somos habitados por uma multiplicidade de identidades e de que isso desconstrói a ideia de uma identidade homogênea e estável. Será que eu entro nisso com ela ou ela vai achar que eu estou racionalizando assim, essa sessão? Ela só faz uma piada e ela fala assim, essa mulher que me atendeu, ela não é idiota, ela não é incompetente. Ela só está localizada num outro mundo. Eu passei a habitar um mundo dentro das minhas identificações que é completamente diferente. E ela participa, a gente, da interpretação que ela tem disso tudo escrevendo esse livro. Sabe que isso me faz lembrar muito da clínica, das situações que eu trabalho em alguns momentos com pessoas que perderam filho. Né? Mães que perderam filhos, eu já tive algumas vivências assim. E chega um momento que elas têm que começar a consolar as pessoas. Tá. Então as pessoas vêm para elas com um discurso assim, nossa, como que você está viva? Como que você está sobrevivendo? Quase como se fosse uma ofensa elas ainda estarem vivas. Já colonizando a outra pessoa com as suas teorias, né, preconceitos. E aí, na análise, muitas vezes a gente vai construindo uma condição dessa pessoa que está vivendo isso conter o outro, para não ser tão agredida. Né? Então, acho que esse encontro com o urso, que arranca um pedaço da pessoa, em alguma medida, todos nós vivemos. Em alguma medida, em algum momento, a gente se dá conta de que a nossa identidade única e ilusória, construída a partir dos elementos que formam o nosso rosto emocional, não se sustenta. O curioso da Anastácia é que depois que ela está com todo esse processo cicatricial, em alguma medida uma deformidade do rosto, a vivência dela em primeira pessoa é a seguinte: enfim, esse é o meu rosto. Ela se sente ela, com aquele rosto. Eu me encontrei
Teve um custo muito alto porque eu tive que colidir nessa ruptura violentíssima com o animal siberiano. Mas se não fosse isso, eu não conseguiria ter me transformado nesse ser que agora habita o mundo dos homens e dos bichos. Do contemporâneo e do ancestral. Sim. Do Ocidente e do Oriente, do homem civilizado e da natureza. Finalmente eu consegui uma integração. Só que ela fala que tem um custo altíssimo, porque primeiro ela sente que ela está com todas as fronteiras abertas. Então o primeiro passo da cicatrização dela é com a medicina ocidental. Debelar as infecções, fazer as reconstruções cirúrgicas. Passado isso, ela fala assim, tive que fechar as fronteiras. Como é que eu estou me sentindo agora? Estou me sentindo como se fosse uma arca de Noé. Que está todo mundo aqui dentro bichos, agora. As bactérias, colonizando. Todos as bactérias, os ursos siberianos, as cirurgiãs ocidentais. Todo mundo dentro. A psicanálise, o saber do povo da planície siberiana. Muito interessante. Agora a gente vai ter que se entender aqui dentro. E para o segundo passo da recuperação dela, ela vai para uma parte de cura, retornando para o lugar onde ela foi mordida. Não, mas peraí, deixa eu fazer alguns parênteses aqui. Essa é a nova identidade. Sabe que a gente Isso é muito interessante. Sabe que a gente é apreciado e fala assim, trans-erotismo, transidentidade, transexualidade? A Anastácia, ela vai para uma coisa transespécie. Transespécie, entre ela homem é um e bicho. Ela se tornou o alter desse urso e esse urso é o alter. Ela se sente assim. No meio de tudo isso, ela é extremamente observadora e extremamente capaz de compreender os contextos. Por exemplo, a primeira experiência que ela tem é com uma cirurgia que colocam, sei lá, um pino, alguma coisa, na Rússia. E aí ela consegue ir embora e chega na França, que é o país dela. Quando ela chega na França, eles falam, a cirurgia russa foi toda errada. Você foi mal cuidada. E aí ela fala, começa uma guerra, guerra fria, uma guerra franco-russa na minha cara. O território é o meu da vaidade dos médicos. Exato. Mas assim, é muito verdadeiro aquilo também. E de uma observação muito aguçada desses egos. E aí ela fala que foi a pior violência que ela sofreu. Que foi tirar tudo aquilo que tinham colocado no hospital, porque os outros coloca no hospital, não sei o que, de Paris, tal, não sei o que, o melhor possível. E aí ela começa a ter uma infecção. Dá tudo errado. E aí eles falam, agora você vai ter que tomar não sei o que, fazer não sei o que. E a mãe dela, super preocupada, e ela fala, não, eu não vou fazer nada disso, eu vou voltar para a Rússia. E aí ela consegue um passaporte falso. Ela fica coitada da minha mãe. Porque eles mas pensam, ela vai ter que aguentar. Eles pensam que ela é uma espiã. Porque como assim ela escapou de um urso? Como uma pessoa, sobrevive, um cidadão comum consegue lutar com o urso e escapar viva? Com certeza ela é espiã. Então a polícia russa também está atrás dela. E aí ela volta para a Rússia para procurar isso, né? Com tudo fechado para ir dando significado. E vai com esses povos, com essas pessoas que têm esse conhecimento ancestral e que também não querem saber dela. Que como ela foi mordida pelo urso, eles têm que evitar ela. Ela vira uma espécie de monstro para qualquer tipo de mundo. Né? Tipo um vampiro, assim. Que não e é mesmo assim, né, ela encontra uma fenda, me parece, de dor, de espanto, em que é tão fundo que aí ela fala, pronto, sou eu. Eu me despi de qualquer outra coisa. E todos esses pedaços me compõem, isso sou eu, né? Tem uma integração na vivência Porque dela. Ninguém compreende ela. Nem aceita ela. E agora? Onde ela vive, essa pessoa? Os ursos com os humanos. Ela está fazendo muito sucesso nas feiras dos livros pelo mundo. Deve estar ganhando muito dinheiro. Arrumou um grande amor que aceita. É mesmo? Ela fala isso no final. Agora eu tô com um homem, eu moro numa casa, não sei o quê. Tipo... Não sei porque eu tô pensando aqui na minha resistência ao livro, né?
Pedro acabou de falar do Preciado, que é um psicanalista, um filósofo que fala muito sobre as questões da sexualidade, no sentido dessa ancoragem que supõe-se meio natural ou biológica de ser homem, de ser mulher, etc. E aí ela está falando sobre essa ancoragem no ser humano, né? Uhum. E eu acho... no urso. E no urso. Mas, mas ela está falando de uma questão de espécie. Animal, né? O Preciado fala da questão da sexualidade. Ela fala da questão da diferença. Ela fala da questão da espécie. Eu tenho a sensação que eu resisto um pouco a isso, porque isso é muito desorganizador. E pra mim não faz muito sentido. Eu sou bem ancorada, assim, eu não sou bicho. Eu gosto de ir no shopping, entendeu? Não tem... Mas olha... Ursos siberianos, não... Mas eu acho que tem uma resistência de tipo, isso aí é muito na beira da coisa que eu não quero muito ver, entendeu? Então, mas você vive isso. Eu que sou sua amiga, te conheço, sei que você vive isso. Interpreta. Vivo o quê? A vida humana, sim. Você vive a mordida do urso. Fala, Vanessa. Você e Pode todos deitar. nós. Deita ali, né? A Vanessa vai começar a interpretar. Nossa, eu achava que não. Eu acho que sim, Marielle Kellerman. Tá, então é uma metáfora. Então tá, vamos lá. Mas fala, como é que a gente vive na beira, Vanessa? Você, com as suas certezas, com a sua... Não, eu sou isso, eu tenho aquilo. E de repente você não é nada disso. Isso sim, tá. Você se desconstrói toda, não vem não. Não, sim, isso sim. Mas não na beirada dessa coisa tão longe, entendeu? Será? Não sei. Então, isso que eu acho que daí faz uma rima com os livros do Krenak e com o livro do Siddhartha Ribeiro, esse último livro dele. Não li nenhum dos dois. Porque ele diz assim que o problema não é se você se identifica ou não com a mitologia de um povo que pressupõe um hibridismo entre homem e urso bicho. Ou entre homem e qualquer bicho. Eu acho que a Anastasia, isso pega a gente que lê ou provoca resistência, mas acho que gera muita identificação, porque esse adoecimento civilizatório da gente estar cada vez mais apartado, digamos, das raízes, de onde a gente vê essa superação, digamos, da ancestralidade. Isso é uma ilusão. Por meio da civilização, do consumo, do shopping. Do shopping, do bem-estar social, mesmo que civilizatório. Do ar-condicionado do shopping. É como se fosse uma ruptura com raízes mais profundas nossas, que sempre operaram na base da manutenção da espécie humana. Eu separei um trecho aqui justamente sobre isso, e que responde isso, a sua angústia de não querer chegar perto. Mas ela disse, só para completar, tem uma hora que a Anastasia fala assim, eu me dei conta que meu processo não é só meu processo, porque o meu corpo e as ações de cura sobre mim, agora para eu integrar tudo isso que me aconteceu, a minha estrutura, o meu corpo se tornou um território político. O encontro com o urso foi um encontro em termos políticos, porque agora dentro de mim, nessa Arca de Noé, vai ter que conviver as cirurgiãs ocidentais, como ela fala, da Salpêtrière, e os ursos da Sibéria e o povo Ivan, que é aquele que mora lá nessa planície da Kamchatka. Então todo mundo vai ter que habitar o mesmo espaço. Ninguém vai poder ficar ativando dinâmicas predatórias sobre o outro, senão isso vai me desintegrar. Tá. O corpo dela, eu acho, a minha interpretação, vira como se fosse uma metáfora da nossa crise global, da qual a gente está tentando se tratar no geral. Por exemplo, Siddhartha diz que uma das coisas que a nossa civilização faz é empobrecer a nossa vida de sonhos. E que, através disso, começam a surgir tentativas de restabelecer essa vivência de sonhos, como indo atrás de espiritualidades com uma raiz mais profunda, a ascensão do uso de psicodélicos, por exemplo, que também tiram de cena esse nosso ego muito civilizado, produzem uma morte egóica e faz com que alguma coisa mais funda em termos de conexão inconsciente seja feita. Ele fala também de outras formas, ele fala a própria maconha, ele acha que tem um certo uso de maconha que também leva a isso. Mas eu tenho uma meditações, por exemplo, a busca de meditação como um espaço de introspecção para se escutar para além das tensões que nos atravessam de maneira a sobreviver no capitalismo, que foi o que a gente falou um pouco no Vamos Comprar um Poeta. Então, a história da Anastasia e o corpo da Anastasia, como ela agora tem que conviver com todo mundo,
é um pouco alguma coisa que toca a gente diretamente também, eu acho, sabe? Então eu acho que aí tem um ponto de universalidade. Não que a gente se sinta urso ou que a gente está anelado com outro animal, né? Mas para mim isso que tem uma nota meio de universalidade do livro. Não sei como é que você... Deixa eu ouvir, depois eu falo uma coisa que eu penso. Então, eu acho que esse ponto, quando você chega num ponto em que você vive ou morre, que é o que ela vai falar aqui, um ponto em que tudo muda. Quem você era morreu. Não existe mais a pessoa com a cara de antes do encontro com o urso. Esse ponto é aterrorizante, né? Ela vai falar isso. Aí ela fala, não se deve jamais falar do momento em que vamos nos separar. Do momento em que nada mais será como antes. Assim, vivemos conscientemente na ilusão da eternidade. A gente acha, por exemplo, que a gente vai ter um podcast para sempre? Talvez nesse momento a gente acha isso, mas vai chegar um momento em que alguma coisa vai mudar. Mas minimamente a gente acha que a gente vai ser a gente mesmo para sempre, né? Porque sabemos muito bem que num instante tudo aquilo que tudo aquilo que conhecemos desde sempre vai se desmanchar, se recompor aqui ou ali, vai se metamorfosear e se tornará algo de inapreensível do qual não podemos assumir mais nada. Então acho que é isso. E essa potencialidade aterroriza todo mundo. Como ela é conhecida de todos na floresta e como todos sempre a esperam na curva do caminho, concordamos silenciosamente em não falar dela. E eu acho que aí esse é um pacto também da nossa cultura. A gente não fala disso. Você não vai no churrasco e fala, olha, você já teve uma experiência que te transformou e você perdeu todo o sentido da sua existência e teve que se recompor de outra maneira, juntando seus átomos para formar outras moléculas que você nem sabia que existiam. A gente não fala o tempo todo disso. Mas é uma experiência extremamente comum, não é? Mas eu estou ouvindo, então, que tem uma metáfora para essa... Vou dar esse nome aí do psi, de despersonalização, talvez, ou de reintegração a partir de uma outra coisa, que eu acho que essa é uma experiência que pode ser metafórica desse encontro com o urso. Eu acho que todo mundo que tem uma quebra, alguma coisa que rompe, que explode, algum tipo de certeza, você vai tendo isso ao longo da vida, no melhor dos cenários. Você vai conseguindo se recompor com isso. Mas acho que tem uma outra coisa, que é esse contato com outros tipos de saberes e interpretações. Acho que isso é uma outra coisa. Mas aí tem uma questão minha, que eu fico pensando assim, eu entendo e sinto também esse apartamento da vida natural, de alguma relação com alguma coisa que seja mais ancestral, etc. Mas eu também acho que essa busca pelo que está sendo chamado de ancestralidade pode parecer um fetiche tão fake também. Mais um produto. Você pensou no quê? Assim, mais um produto. Alguém que tira uma foto. Segunda temporada de You. Nossa, é muito fake aquilo tudo, tipo, né? eu visitando os povos originários e tomando um açaí. Eles vão no meio do mato gritar e bater o peito. Exato. E fazer um ritual. Isso, mas é californiano. Isso, vira mais um produto falso comprado no shopping. Assistam You. Entendeu? Acho que pode tomar essa via, assim. Ou não. Porque não é essa a experiência dela, de forma nenhuma. Né? Porque é de verdade. Isso aqui é de verdade. Só que eu acho que essa ideia da ancestralidade pode ser mais um produto comprado na prateleira do shopping do Instagram, entendeu? Eu acho que pode. Eu acho que tem sido em muitos aspectos. Comprar um cocar para pendurar na sua sala no lugar de um quadro e tal. Não tem também, eu acho, essa expressão. Sabe o que me parece essas coisas? Sabe quando você vai num lugar assim, que tem algum tipo de folclore e aí tem um show no restaurante daquilo? E é uma coisa completamente falsa e bizarra. Sei. Olha, que fica um produto mal acabado de uma coisa que não é mais aquilo. Sim. Você entende o que eu tô falando? Sim, mas aí é entre a exploração, né? Isso não é um convívio integrado. Acho que isso não é. Fala da nossa relação de exploração com todos esses povos que a gente considera assim ultrapassados, primitivos, etc. A gente chega no paradoxo de não ter solução, porque tudo é transformado em produto. Mas não é. Tudo pode ser. Não é tudo, mas tudo pode ser transformado. Mas, por exemplo, eu comecei falando dessa história aí, desse grupo de pesquisa que eu fazia parte na faculdade, e me parece que tem coisas, pelo menos na minha vida, que eu sinto, a gente não consegue nomear, são coisas bem invisíveis às vezes, mas eu acho que são muito de verdade.
sei lá, tipo, você tem uma pimenteira em casa. Essa ideia de seca-pimenteira, por exemplo. Isso é uma interpretação outra do mundo. Não tem nada a ver com o mundo interno. Tem a ver com alguém que vai na sua casa com inveja, vai olhar feio, a planta vai absorver. É outra interpretação. E a gente vive isso enquanto brasileiro, em muitos sentidos, eu acho. Só que alguns mais, outros menos. Negando, né? Mas negando, fingindo que não. Isso aí, imagina, né? Todo mundo Eu acho que a mordida do urso tem esse mesmo lugar na nossa vida. A gente é mordido pelo urso. E a nossa cara fica se deformada. Deforma. Idealmente. No melhor das possibilidades. No melhor das possibilidades. Não, eu acho que é inexorável. Eu acho que você consegue passar a vida sem ser mordido pelo urso. Também acho. Será, acho que gente? sim. Porque ela descreve aqui, ela descreve um estado de que ela não estava de boa também antes disso tudo. Eu acho que ela foi procurar. O que ela conta quando ela tenta entender o porquê que ela fez isso, ela disse, ela para, se olha e fala assim, eu sou uma antropóloga. Eu já trabalhei no Alasca com o povo tal, Eu sou hiper reconhecida. Tenho um relacionamento de tantos anos com determinadas características de estabilidade. Eu tenho lá as minhas coisas que eu faço. Eu sou pós-doutora, não sei o quê. Tudo isso está esfarelando na minha mão. Nada para mim tem tanta força quando eu vou lá para a roda dos Iven e comungo com eles daquela rotina. Só que ela fez um livro e vendeu pro resto do mundo. Ela voltou. Mas ela tá nesse entre, né? Ela tá no meio, né? Eu tô pensando numa coisa que eu li. Vocês leram o livro da Viola Davis? Chama Minha História? Eu não. Eu gosto muito dela, sou muito fã dessa atriz. E ela conta uma experiência em que ela vai para algum país que eu não me lembro, africano. E ela participa de algumas coisas, mas ela conta como que ela traz essa experiência como uma mulher negra, norte-americana, tal. Mas como que ela traz isso para a interpretação de atriz dela. E é uma descrição tão verdadeira. Parece que é uma experiência de transformação tão verdadeira. Ela é genial, né? Ela é incrível, ela é muito genial e ela traz isso. Mas eu sempre fico com essa dúvida de tem coisa... isso também pode se tornar mais um produto de mercado. Mas quando é mais um produto, tem só... Bom, agora você talvez preconceituosa, vai. Posso? Pode. Parênteses. Antes a gente estava sem asterisco. preconceitos aqui. Não, só agora. Agora é descarado. Tá bom. Antes era estrutural. Agora é consciente. Agora é um preconceito que pode me custar, talvez... Bom... eu acho que é uma diferença. Se despede do ouvinte, vai que você não aparece mais no programa. Já se despede. Vai que eu sou cancelada. Não, eu acho que eu não vou ser cancelada por causa disso. Mas é igual a diferença entre arte e artesanato. Tá. Né? Sim. Porque artesanato é legal. Um trabalho legal manual que pode ser bonito. Pode ser replicado, é interessante. Mas arte... Decorativo. Eu não sei o que é arte, mas é outra coisa. É outra coisa. Não, é boa essa metáfora. Então, eu acho que algumas pessoas, elas alcançam isso num nível artístico, talvez, usando essa metáfora. E aí isso se transforma num artesanato. Que tem seu valor também. Sim, mas que não é arte. Mas não tá ali, não foi experienciado por dentro, assim. Pensando no mito, na jornada do herói lá do campo, não foi pego lá pelo herói e trazido para a humanidade. No caso dela, pelo menos me tocou como algo que ela foi buscar. Sim, que é muito verdadeiro para ela, lógico. E que transmite essa verdade. Talvez como o da Viola Davis você sentiu. Né? Mas eu queria acrescentar uma coisa disso que ela traz, se é produto, se não é. Acho que dá para diferenciar que existe uma tentativa específica dela de cura da Anastasia, do que ela considera que é um sintoma contemporâneo, que é um excesso de individualismo mórbido que existe na nossa civilização e a pobreza de comunidade. A parte que ela faz de cura dela em relação a esse hiperindividualismo e volta para a floresta, que eu acho que não precisa ser, de fato, você ir viver com o povo originário. Pode ser uma metáfora de tentar reencontrar algum tipo de raiz. Ela fala o seguinte, ela tem que elaborar o resto ela começa a ter uns sonhos que são muito perturbadores, que ela só tem quando ela vai nesse lugar. Então ela tem uma companhia que chama Dária, que é uma mulher desse povo e que fala com ela, acompanha ela na cura dela. Ela fala assim,
Daria diz que as imagens noturnas não são sempre puras projeções, sonhos lembranças ou sonhos desejos. Ela está bem citando Freud. Psicanálise aqui. Sim. Citando Freud. Esse saber lá da floresta da Sibéria diz que tem sonhos que escapam à ideia de desejo ou de lembrança. Ela diz assim, a Daria, existem outros sonhos como esse e como o dos cavalos daquela noite que não controlamos, mas que esperamos, porque eles estabelecem uma conexão com os seres do lado de fora e abrem a possibilidade de um diálogo. Isso existe? Eu não sei se existe ou não, mas nessa cultura, nesse recorte, existe um tipo de sonho que é mais fundo e mais trans no sentido não de... Não é você, não é seu Não é só suas projeções, o seu desejo relacionado ao inconsciente. Tem algum tipo de sonho que se refere a uma percepção que a gente tem maior... De um todo. De um todo. Da ideia da vida como um todo, global. Não só muito pouco antropocêntrico. Neutralizando o antropocentrismo, né? E a gente pode pensar, bom, existe mesmo uma vida anímica dos animais? Ou isso é um animismo da nossa parte? O que está defendido aqui um pouco é que a ideia de animismo ocidental que a gente tem é uma defesa contra outras possibilidades de saber. É uma coisa muito polêmica e interessante, assim, na minha opinião, né? Vale a pena ser debatida. Eu acho que esse livro traz a ideia, né, de que assim, existem mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. Eu acredito muito nisso, eu não acho que essa é a única opção de pensamento, e eu acho que existem algumas vivências de fato que vão rompendo essa... Eu não sei como chamar, porque eu acho que tem um monte de coisa que ela vai descrevendo, que é o individualismo, a questão da separação entre homens e bichos e natureza, né? Essa produção onírica que seria puramente individual, inconsciente da sua própria cabeça, tudo isso é um monte de ideia ocidental sobre quem sou eu, como eu me constituo, né? Sim. E eu acho que tem um monte de vivências que rompem isso. Eu acho que muitas vivências religiosas rompem. Sim. Toda vivência religiosa tem algum tipo de experiência de oceânica, de contato, tem várias. Eu acho que, dialogando com tudo isso, concordo com você, eu me lembrei, o Pedro se lembrou do Krenak e do Siddhartha, e eu me lembrei de 2 livros que eu li, um que eu tô lendo e outro que eu li recentemente, que é o da Geni Nunes, o Descolonizando Afetos. Que livro é esse, Vanessa? Brincadeira, porque a Vanessa só fala desse livro agora. E o outro é o Manifesto Antimaternalista, da Varia Conelli, né? Que ambas, cada uma a sua moda, vai dizer que esse funcionamento individual... Então, eu sou uma mãe que cuido dos meus filhos. Eu tenho os meus pensamentos, eu sou responsável. faço os meus sonhos. Que isso está falido e que está levando a um adoecimento profundo da nossa sociedade. Então, fica a dica aí. Quem sabe a gente faz um episódio um dia. Eu tenho uma referência muito mais baixa do que as de vocês. Desde que vocês começaram a falar, eu só lembro do Tristan. Qual? Tristan. Quem que é Tristan? Brad Pitt em Lendas da Paixão. Por quê? Porque ele morre numa briga com o urso. Ele é o urso é ele é uma coisa híbrida entre homem e bicho. Tem o Léo DiCaprio também, que não, mas estamos falando de Brad Pitt em Lendas da Paixão, que é outra coisa. Calma. Tem que ver, eu não conheço. Eu fui 8 vezes no cinema ver esse filme. 8. Jura? Juro. Pra ver o urso? Você tá sendo... 8 vezes, gente. Brad Pitt, urso, tipo, na Terra de Marlboro. Vocês não lembram desse filme? Não? Bom. É isso, só fazer essa referência baixa, assim, pra descer um pouco o nível de vocês. Tem um complemento a isso, acho que a gente tá no tempo, mas eu acho que dá pra deixar indicado, pelo menos, que a psicanálise, ela tem uma tendência, talvez, de colocar o ser humano como alguém muito longe dos animais, dos outros animais. Era um sonho do Freud, não era, não? A própria, não sei se é um sonho dele, mas, por exemplo... Ser o mais civilizado possível. É um sonho do iluminismo. Eu vou falar da história Ele incorporou isso. Eu vou falar uma coisa que é bem polêmica, mas tem a tradução do Paulo César, que verteu tribe para instinto. Foi. E ele escreve umas 50 páginas para definir por que ele vai usar a palavra instinto e não quer fazer esse afrancesamento da pulsão. Os IPAs não E ele concordam. foi, tipo, assim, apedrejado em praça pública pela maioria dos psicanalistas, mas ele argumenta
que o Freud, quando usa o Trieb, ele deixa uma coisa um pouco ambígua entre o que é dos animais e o que é do animal humano. Então, a defesa, o argumento do Paulo César é que os psicanalistas, nós psicanalistas, a gente faz um esforço tremendo para ter qualquer separação que seja com o reino animal ou o reino vegetal. Eu estou projetando o meu desejo de ser civilizada no Freud, então. Talvez. Eu acho que é um desejo narcísico, né? De ser superior, de ser elevado, de não ter nenhum instinto que me conecte. Gente, os animais são tão melhores do que a gente. Mas você sabe, Pedro, que agora... Leiam isso, leiam esse verbete pulsão, Trieb no Paulo César. Nunca, deve ser muito chato. Não, legal. Não, Pedro, você já leu, contou pra gente, a gente acredita. Eu acredito. Pode fazer outro episódio. Não, mas sabe o que eu sempre achei? Uma grande chatice obsessiva essa história de tradução e que palavra que é, mas não é. Então, mas nesse caso, mostra como a gente usa as palavras para se defender, talvez. Não, elas são uma escolha que o futuro é ancestral, que né? faz um monte de sentido em escolher essa e não aquela palavra. Então, mas as palavras, elas mudam tudo, né? Então... Pulsão nosso material. Você não pensa com pensamento, você pensa com palavras. Pulsão e instinto. E o Freud, querendo ou não, sei lá, estamos aqui caminhando por lugares que eu nem sei nomear. Mas eu acho que o Freud, ele tem essa, vamos dizer, essa ambição dessa superioridade narcísica do humano e tal, mas ele traz a sexualidade num lugar tão importante que nos coloca mais perto do bicho. Então, mas o encontro dela com o urso é um encontro erótico até. É um encontro amoroso no sentido da junção, é quase uma transa, uma coisa assim, que os dois saem machucados, os dois saem correndo, se assustam. E ela fala, o que esse urso estava fazendo lá? Por que ele não estava na floresta pescando e comendo como um urso deve gostar de fazer? E por que uma humana estava lá naquele lugar, no meio do gelo, sozinha também? É isso. Né? Eles estavam se procurando, como no encontro amoroso. Realmente, acho que quando o Freud traz a questão da sexualidade, ele traz isso, né? Tem alguma coisa de bicho, de animal, de instintivo, que não é só, né? Tem umas questões complexas, né, que assim, a pulsão ela só cria objetos não naturais, deseja sempre alguma coisa simbolicamente, civilizatoriamente específica da cultura humana, mas ao mesmo tempo ele descreve as fantasias originárias, que seriam pulsão cujo objeto, ou instintos cujo objeto são sempre os mesmos. O retorno intrauterino, a ideia relacionada à castração, a ideia de que o adulto vai de alguma forma violentar, seduzir o mais novo. Ele fala que isso está na base, então fica tensionado com essa ideia de inconsciente individual / inconsciente da espécie também. Essa separação mais nítida veio dos tradutores do Freud, não veio no Freud. O Freud estava mais ambíguo, assim como também do outro lado tem observações etológicas que mostram que existem diversos animais que parecem se comportar não somente de uma maneira darwinista, adaptado ao meio para sobreviver, mas tem comportamentos, por exemplo, tem uma descrição, não lembro de quem que é, tá nesse argumento do Paulo César também, de um gorila olhando uma cachoeira com um certo espírito de contemplação. Já vi essa foto. Isso é eu que estou projetando no gorila alguma coisa do meu prazer contemplativo, ou a pulsão sexual não é assim tão... A busca do prazer não é assim tão dividida, os seres humanos e o resto de todos os outros animais, inclusive mamíferos superiores, né? São polêmicas, eu acho que são fronteiras. Eu acho que essa parte são fronteiras necessárias da gente pensar. Mas eu acho que lembrando da sexualidade, eu acho que é um lugar que nos rememora. Assim, é ancestral, é uma força. Tanto que a gente fala muito isso. Engravidar é um momento em que você volta para alguma coisa muito bicho. Então, é um momento desses que ela descreve aqui, em que tudo muda. Sim. Você nunca mais vai retomar o estado anterior. Nunca. Bom, a gente conversou bastante, foi bom o episódio. Nossa. Agradecemos a companhia de quem ainda estiver por aí. Obrigado, a gente volta daqui 15 dias, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.